Olá, estudantes e amantes da história, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Mohana, eu sou professora de História e hoje estou começando mais um vídeo para vocês, dessa vez num cenário um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas o tema do nosso vídeo de hoje é Guerra do Contestado. E caso você ainda não seja inscrito do meu canal, aproveite e inscreva-se logo, curta, comente, compartilha. Siga-me também nas redes sociais, @Bruna Mohana e @estudando.história. Fique por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, gente, dando prosseguimento àquela série de vídeos que eu comentei no vídeo passado sobre a Guerra de Canudos, hoje eu escolhi explicar para vocês como aconteceu a chamada Guerra do Contestado, que aconteceu entre os anos de 1912 e 1916. A princípio, o que significa o nome do movimento? A Guerra do Contestado. Contestado é o nome que se atribui à região de litígio entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Ou seja, foi nessa região de conflito, de litígio, que se desenrolou a chamada Guerra do Contestado. Mas que região era essa? Era chamada de Campos de Palmas, e essa região já fez parte, durante o Brasil Império, da Argentina, mas o Brasil conseguiu adquirir essas terras que passaram a ser disputadas por esses dois estados, Santa Catarina e Paraná. Mas fique atento, além desse caráter territorial, dessa disputa que existia entre os dois estados, é importante que você perceba que existia também um caráter social e religioso por trás dessa revolta. Por isso, muita gente, muitos intelectuais, costumam fazer comparações entre o movimento de Canudos e o movimento do Contestado. Conseguem buscar semelhanças, né, nesses dois conflitos. Em que sentido? A participação de sertanejos, pessoas que eram oprimidas pela classe dominante, a influência desses personagens religiosos, míticos. Eu dividi essa aula em 3 momentos. A princípio, eu vou falar dos monges e da importância deles para a construção do imaginário social da Guerra do Contestado. Vou falar dos primeiros conflitos e, por fim, vou falar das expedições militares. Então, nós vamos começar falando dos monges. A princípio, é importante que vocês saibam que existiram 3 monges fundamentais para a Guerra do Contestado. Talvez os 2 primeiros não fossem tão fundamentais assim, mas eles povoavam, como eu disse, o imaginário social dos sertanejos de contestado. Essa história dos monges remonta ao século XIX, quando em 1844 apareceu o monge chamado João Maria. Esse título de monge, de beato, não era dado pela Igreja Católica, e sim pelos sertanejos, pelos caboclos que o acompanhavam. Então, no final do século XIX, apareceu um segundo monge intitulado João Maria. E esse segundo monge apareceu no período da chamada Revolução Federalista, lá em 1893, no sul do Brasil. Esse segundo monge, então, ficou na região do Contestado até mais ou menos 1908, quando sumiu misteriosamente. Então, despertou no imaginário popular toda essa espera pelo retorno do monge João Maria. No entanto, toda essa espera foi compensada pela chegada de outro monge, que se chamava José Maria. Ele apareceu naquelas terras por volta do ano de 1912, ou seja, deu mais uma esperança àquela população sertaneja sofrida que vivia no momento de crise. Lembre, nesse período, o Brasil estava sendo governado pelo Hermes da Fonseca, que era o presidente do Brasil. Veja que a história do contestado e desse conflito começa lá no governo de Hermes da Fonseca, que foi eleito em 1910, e se estende até o governo de Venceslau Braz. Vamos começar a falar, então, dos primeiros conflitos. Qual foi a causa do início desses enfrentamentos entre sertanejos e governo?
Os sertanejos tiveram suas terras tomadas em favor de Percival Farquhar. Esse homem era um magnata no Brasil e ele era responsável pela construção da ferrovia que iria ligar São Paulo ao Rio Grande. Essa empresa responsável por construir a ferrovia se chamava Brazil Highway, era uma empresa norte-americana. E em troca dessa construção, o governo concedeu a essa empresa a posse de terras de ambos os lados da ferrovia, terras que ficavam próximas aos trilhos. Então a situação começou a ficar tensa, porque com o final das obras da ferrovia, chegou a ordem de retirada, ou seja, as pessoas teriam que sair das suas terras, terras essas que eram ocupadas por agricultores, indígenas e até trabalhadores da estrada de ferro. Então eles tiveram que sair, né? E a outra empresa responsável por colonizar aquela região, que era a Southern Brazil Lumber and Colonization Company. Então essa empresa traria migrantes que viveriam naquela região. E aí mais um motivo para que esses camponeses fossem expulsos daquelas terras. Mas então o que aconteceu a partir daí? Uma grande quantidade de pessoas foi se aglutinando em torno do monge José Maria, principalmente a partir de 1912. E aí um fato em especial chama atenção, né? A festa de Bom Jesus do Taquaraçu. Então eles começam a habitar naquela região e o José Maria consegue aglomerar uma grande quantidade de pessoas, pessoas que o seguiam. Só que aí teve um acontecimento que mudou um pouco os planos do José Maria e da sua comunidade. Por quê? O superintendente do município de Taquaraçu, que hoje se chama Curitibanos, lá em Santa Catarina, o Francisco de Albuquerque, ele enviou uma correspondência ao presidente do estado, que hoje é o cargo de governador, o Vidal Ramos, denunciando que existia essa aglomeração de sertanejos fanáticos ao redor do monge José Maria, e que isso poderia representar um perigo à ordem republicana vigente. Então, o que aconteceu? Houve a organização de uma diligência para dispersar esse grupo. Aí, o José Maria conseguiu ser avisado a tempo e conseguiu deslocar os seus seguidores para Irani, que localizava-se nessa região de litígio, a qual eu falei anteriormente. É agora que nós chegamos à segunda parte da aula, quando eu vou falar desses primeiros conflitos. De fato, foi lá em Irani que aconteceu a primeira batalha bélica entre os seguidores de José Maria e as tropas do governo. Então, o que aconteceu? José Maria morreu nesse embate, mas também morreram 11 soldados, 6 seguidores do Beato, mais o comandante do regimento, João Gualberto Gomes de Sá. Então, apesar da morte trágica desse beato, os seus seguidores não arrefeceram. Eles continuaram unidos, carregados pelo simbolismo da morte de José Maria, começaram a organizar-se contra o governo. Então, a partir de 1913, a liderança desse movimento passou para as mãos de uma criança, uma menina de apenas 11 anos, chamada Teodora Alves Ferreira, a famosa Virgem. Então, segundo relatos, essa menina tinha conversas, ela ouvia a voz do beato José Maria, e por isso que ela assumiu a liderança desse movimento. Depois ela foi passada para as mãos do seu tio e do seu irmão de 10 anos, que eram tidos como meninos deuses. Ainda nesse mesmo ano, dezembro de 1913, o governo catarinense começou a organizar algumas expedições militares para dispersar essa população lá em Taquaraçu. E conseguiu. Houve um massacre naquela localidade. Então a comunidade foi destruída por cerca de 700 soldados e, ao mesmo tempo que isso acontecia, a imprensa alertava sobre o perigo da comunidade na região do Contestado. Então eles faziam até comparações com o perigo que representava Canudos, lá no final do século XIX. Então a imprensa local e nacional chamava atenção para esse novo reduto de fanáticos, de monarquistas. Então, depois do massacre, os fiéis decidem se mudar para Caraguatá e começam a ser chefiados por Maria Rosa, que ficou conhecida como a Joana d'Arc do Sertão.
Depois dessa região, eles se mudaram para a cidade de Santa Maria, e aí a coisa começou a ficar mais séria. Em agosto de 1914, os presidentes do Paraná e de Santa Catarina, juntos, ordenaram a organização de expedições para destruir essa comunidade, para dispersar esse grupo. O exército brasileiro estava passando por um momento de remodelação, então era importante que o exército conseguisse vencê-los. Foram congregados 6.000 soldados, mais 2.000 civis, que eram chamados de vaqueiranos, né? E o exército tentava passar a imagem de que estava tudo certo, de que era um grupo organizado, um grupo coeso e queria garantir a vitória para o governo. Então houveram embates e em 1915 o governo já havia desmobilizado o movimento do contestado e principalmente através do seu grande líder, que era Adeodato Ramos, naquele período. Em 1916, houve a prisão desse líder e foi o ano em que se declarou oficialmente encerrada a Guerra do Contestado. Infelizmente, houve um saldo muito negativo de mortos desse confronto. Houve a assinatura de um tratado de limites entre Paraná e Santa Catarina, esse tratado que foi assinado lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e foi isso que aconteceu no final da Guerra do Contestado. É curioso notar que muita gente conhece a história desse movimento através dos nomes populares daqueles que participaram do confronto. Foi uma luta entre pelados e peludos. Os pelados eram os caboclos, os sertanejos, e os peludos eram os soldados que integravam as tropas do governo. Então é importante anotar essa curiosidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aproveitado o conteúdo, tenham aprendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição para atendê-los, seja aqui nos comentários, seja nas minhas redes sociais. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!